povo abençoado. Vamos para mais uma matéria nova e a gente vai falar sobre algumas palavras ortograficamente diferentes, com significados diferentes e que vocês erram bastante ao escrever. Então, hoje a gente vai ver algumas delas, tá? Vamos ver o sentido dela de significado e como ela é classificada morfologicamente. E aí, hoje a gente vai ver a palavra essa daqui. Olha, eu vou te falar, difícil. Eu já vi cada coisinha que só Deus na causa. O agente separado e o agente junto. Então, olha só. Agente junto, ele tem uma classificação morfológica de substantivo, beleza. Então, é um nome qualquer, agente, beleza. Só que ele tem um significado de alguém, vamos botar assim, que pratica alguma ação. Alguém que pratica alguma ação. Ou algum ato, ou é uma pessoa. Então, aí, isso a gente vai definir em uma frase, em uma oração. Então, se eu tenho aqui, essa frase aqui, ó. Meu agente de viagens preparou alguns pacotes para os Estados Unidos. Beleza. Então, aqui, esse agente que eu escrevi junto, ele escreve junto porque é uma pessoa. É o cara quem trabalha na agência de viagens e ele é a pessoa física que preparou a minha viagem, meus pacotes. Eu poderia ter falado o agente policial, o agente federal, o agente da Caixa, ou seja, é uma pessoa. Olha como eu desenho bem. Peraí, vamos botar uns cabelos aqui. Então, agente junto significa pessoa, quem pratica uma ação ou um ato, tá? Seja um servidor público, seja um servidor privado, é indiferente. Aí, quando eu falo em relação do esse, então, eu sofro, é esse que eu sofro. O agente separado, na nossa língua portuguesa, ele tem uma função de, eu tenho um artigo, eu botei isso na definição lá para vocês do conteúdo, mais um substantivo. Até aí tudo bem. Isso aqui é a minha função morfológica, tá? Minha função morfológica. E aí, o que acontece? Quando eu tenho o significado dela, ele corresponde nada mais, nada menos do que o meu pronome relativo não, que eu estava falando pronome relativo no nome, pronome pessoal do caso reto, nós. Então, agente separado é uma forma coloquial, ou seja, é uma forma informal de falar nós. Só que aí, na hora de passar isso para uma frase, aí a galera faz o quê? A gente vamos, a gente comemos. Não, a gente precisa concordar com o verbo. Então, se eu tenho essa frase aqui, a gente vai sair com a turma. Beleza. Eu tenho o meu agente separado, que está me indicando o meu pronome nós. Então, esse agente separado é a minha forma coloquial. Ou seja, é a minha forma que eu falo no dia a dia. Está incorreto? Não, não está incorreto. Obviamente que vocês sempre devem preferir a forma culta, que é o nós. Nós vamos sair com a turma hoje, né? É a forma principal da nossa língua portuguesa.
Então, essa frase aqui não está correta. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é justamente na concordância do verbo. Então, aqui tem que ser o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, eu não posso concordar igual ao verbo na primeira pessoa do plural. Eu tenho que concordar com o meu verbo que está no singular. Então, não tem a gente vamos, tem a gente vai. A gente tem, uma ligação no meio do caminho. A gente não pode ter essa discrepância na nossa língua portuguesa, tá? Então, o mais importante que eu quero que vocês saibam aí é que a gente escrito junto é uma questão de pessoa, de alguém praticando ação. E a gente separado representa o nosso nós na nossa formalidade, uma forma coloquial da gente falar no nosso dia a dia, tá? Aí eu tenho sob e sobre. Essas duas palavrinhas aqui, as duas, têm a morfológica, a classe morfológica, iguais. Ou seja, as duas são preposições. As duas são preposições. Só que existe uma diferença. Quando eu tenho a palavra sob, ela veio do latim, da origem do latim, sub, ou seja, algo que está embaixo ou abaixo de, indica inferioridade. Agora, quando eu tenho a palavra sobre, do meu latim, ela significa super. Ou seja, é algo que está acima. Acima de, acerca de. Também posso falar a respeito de. Então, é algo que está acima ou é algo que eu estou falando a respeito de alguma coisa. Então, a gente vai para os exemplos. Eu tenho aqui, passamos sob a ponte. Esse sob aqui, eu quero dizer que eu passei debaixo da ponte. Eu passei por baixo da ponte. Não foi nada superior, e sim inferior. Agora, quando eu tenho essa frase aqui, ó. Deixei meus óculos sobre a mesa. Esse sobre aqui, ele está representando algo que está acima de, ou seja, ele está acima da mesa, em cima da mesa, por sobre a mesa, tanto faz, tá? Então, ele me diz que é superior, algo que está superior, tá? Mas eu também tenho o sentido de assunto, falar sobre alguma coisa. Então, ó, falamos sobre você. Esse sobre você não significa que é superior de você. E sim, a gente está falando, esse sobre aqui, está no significado de a respeito. Nossa, tá maravilhoso. A respeito de, ou seja, algum assunto, tá? Então, eu tenho esses dois sentidos aí para a palavra sobre, ok? Não esquecendo que as duas têm a mesma classe morfológica. E aí eu tenho outras duas palavrinhas aqui que elas são parônimas. Nós aprendemos isso, ou seja, elas são similares, mas não têm o mesmo significado, que é a palavra perda e perca. O que eu mais vejo de gente falando errado com essas duas palavras não está na conta. Então, quando eu tenho a palavra perda, a minha função morfológica dela significa um substantivo, ou seja, é um nome qualquer.
como é que a gente emprega isso? Não é um verbo, tá? Não é o verbo. O verbo vem perder, que é aí que vem o abaixo que eu vou explicar. Então, quando eu tenho a palavra assim, espero que não haja perda de bagagens. Ou seja, quando eu estou me referindo a essa perda aqui, que está escrito aqui, ó, perda, eu estou me referindo ao substantivo perda. Não está conjugado, isso não é um verbo, tá? Não tem função verbal nesse momento aqui. Ele faz função de substantivo. Então, eu não posso escrever, eu espero que não haja perca. Não, estaria errado. Agora, quando eu falo em relação a perca, aí sim, eu tenho um verbo que vem da minha forma do infinitivo perder, né? E ele geralmente vem no modo imperativo. Então, se eu tenho essa frase aqui, ó, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Então, eu estou me referindo ao verbo perder. Esse perca aqui vem do verbo perder. Então, eu tenho que conjugar ele, tá? Ele está no modo imperativo. Está na terceira pessoa do singular. Então, não dá para vocês confundirem isso em uma oração, em uma frase. E é o que eu mais vejo a gente ver e falar besteira. Então, vocês sabendo que eles têm funções morfológicas diferentes, para mim já está valendo, tá? E sabendo inserir eles dentro de um contexto, melhor ainda, tá bom? E aí vocês vão fazer o exercício que eu coloquei lá no conteúdo. São 2 exercícios, do livro e do conteúdo. Não são iguais, tá? Que eu coloquei do meu livro de atividades que vocês não têm, tá bom? E aí, anotem as dúvidas que eu espero vocês mais tarde, tá bom? Beijo para todo mundo.